Então tá beleza. Vou fazer uma pergunta. Bom, primeiro, só para pontuar uma coisa, eu não quis interromper. O doutor Gustavo talvez não saiba detalhes, né, É, da... porque tem alguns detalhes que a gente não lembra, quem tá mais por dentro, tá lá dentro direto, vai lembrar melhor, né? Não, é que ele citou os problemas como do Vasco, como se fosse uma herança do Eurico. Isso é algo que se fala bastante, tá? Mas na prática, o que aconteceu é que a gente passou os anos do Roberto Dinamite na presidência sem pagar nada, sem pagar conta nenhuma. Uma dilatação de dívida do Vasco de 300 milhões nesse período. E aí depois o Eurico foi tentando pagar alguma coisa, porque ele vai assumir depois de 2015 até 2017. Fez alguma coisa, mas também, né, acabou tendo uma mancha no seu currículo, que foi a queda para a segunda ano em 2015, mas houve uma redução de dívida ali no período do Eurico. Mas, assim, eu queria chamar a atenção sobre, e também fazer uma pergunta, sobre outras formas. Eu queria que você repetisse também o que você falou, que a Assembleia Geral poderia ser convocada com 1/5. Só para você saber, o Vasco, a associação tem 30% das ações da SAF. Então a gente tem mais até que 1/5. E aí eu queria saber, além disso, que se você pudesse repetir essa regra que está na lei, eu também queria saber se a legislação prevê formas da associação e da própria SAF se protegerem de sócios majoritários que estejam maculados por algum momento, ou que se venha a descobrir um escândalo, que é algo que está próximo de acontecer, né, com a 777, e isso faça com que a gente se livre dos caras da 777 de alguma forma, sem precisar indenizá-los se eles forem comprovadamente apontados como pessoas, né, de esquema, de coisa ilícita, de sabe-se lá o que eles, né, o que acontece nesse fundo de investimento. Para você ter uma ideia, saiu hoje uma reportagem de uma revista de jornalismo investigativo na Europa, que a dívida do grupo da 777 no verão do ano passado, ou seja, há menos de um ano, a dívida é apurada no mês de agosto, né, lá nos Estados Unidos. O dívida não, o balanço, né, o balanço anual das empresas americanas. Então, naquele momento, no ano passado, a dívida do grupo da 777 estava sendo estimada em 3,6 bilhões de dólares. Isso dá aproximadamente 18 bilhões de reais. É uma dívida maior do que a dívida externa de muitos países. Essa é a grande verdade. Está aí a matéria, a reportagem. E uma coisa preocupante é que 4% dessa dívida, ele está dizendo aí 145 milhões de dólares, isso equivale a 4% da dívida, já está vencida. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho dessa bolha, né, da 777 ficar movendo dinheiro para lá e para cá, estourar, e isso afetar o Vasco de todas as formas, né? E aí, essa é a pergunta, e eu também gostaria de saber, em detalhes, sobre se a legislação previa algumas mutretas em relação a esse pagamento, né, de investidores. Por exemplo, a 777, no ano de 2022, ela paga 120 milhões para o Vasco. A gente quer acreditar que ela pagou, porque a gente não tem acesso aos documentos. Então a gente vai confiando no que o Conselho Fiscal está dizendo, que o Conselho Fiscal da própria SAF. Então diz que ela pagou 120 milhões, mas esse próprio Conselho Fiscal aponta que ela pagou 120 milhões em setembro, apesar do Paulo Brax ter dito que não entrou dinheiro nenhum, ela pagou 120 milhões em setembro e em novembro ela já retirou uma parte desse valor. Próximo acho que foi 5 milhões de dólares, isso aí na época devia dar uns 25 milhões de reais, alguma coisa assim. Então ela coloca e retira. Isso eu acredito que seja uma coisa completamente imoral, né, de se fazer. Você está pagando aporte de mentiria. Porque você. Paguei, tá? E aí no dia seguinte tu move o dinheiro. Né? Então esse é o grande esquema. O dinheiro nunca está onde ele deveria estar. Esse parece ser o esquema da 777. E assim, e aí a gente tem, nesses desdobramentos da 777, um horizonte que pode ser, em algum momento, ela pular fora do negócio, mas revendendo para algum sheik árabe que quer arrematar o lote todo de clubes dela
e que não resolveria muito o que a gente deseja, né? O que a gente realmente deseja é que a associação volte a ter o controle do futebol através da SAF, pode ser através da SAF, ou até mesmo a dissolução da SAF, que seria uma coisa que teria mais rejeição. As pessoas se sentem mais protegidas agora nesse momento de SAF. Então, beleza, continuar com a SAF, mas que o Pedrinho, que é o presidente, foi eleito, que apesar de eu ser oposição, que ele ocupe, que ele comande a SAF pelo período democraticamente que ele foi eleito na associação para isso. E de 3 em 3 anos, que é o período de eleição no Vasco, que haja essa oxigenação do poder, que possa, se os sócios acreditarem que o Pedrinho não está indo bem, que eles escolham um outro cara, um outro grupo, outras ideias, outras estratégias, e que o futebol do Vasco não fique sequestrado, né, por uma única pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o Vasco, né, é um gringo vigarista que está dando golpe mundo afora, que a gente não fique atrelado a isso, acorrentado a isso por 50 anos, que parece ser o tempo de contrato, né, 25 mais 25, que é o contrato dessa Vasco SAF. Olha só, até para falar de uma maneira bem popular. Quando a SAF é criada, então quando teve a assembleia lá e decidido por criar o Vasco SAF, a associação cria o Vasco SAF e tem 100% do Vasco SAF. Aí a associação que tem 100% do Vasco SAF fala assim, 777, eu tô com o Vasco SAF aqui, eu tenho todas as cotas dela, você quer comprar 70%? Vocês me disseram que o Vasco ficou com 30%, né? Ah, quero. Então, eu, que tinha 100, agora eu vou ficar com 30, e você vai comprar esses 70. Ao comprar esses 70, nós vamos combinar a forma de pagamento. Aí, ou é botar dinheiro no próprio clube, não importa. Qual que é a medida? Quando você pega uma coisa sua, vende, e alguém não paga, quais são as medidas que você pode adotar? 1, desfazimento do negócio. 2, cobrança do valor, continuidade do negócio, mas cobrança dos valores e multa. Ou 3, cobrança de multa e indenização e restabelecimento do status anterior. Quer dizer, como se aquela operação não tivesse sido realizada. A gente precisaria talvez ver o estatuto ou o contrato de compra e venda, seguramente zero um protocolo de intenções ou um contrato de compra e venda que está ali. Então, se a 777 se comprometeu a pagar isso, pagar aquilo, botar dinheiro e não fez o que está estabelecido, e não é o que foi divulgado, é o que eles puseram no papel e assinaram, a associação, cujo presidente é o Pedrinho, desculpa, gente, confundi o Pedrinho com o Pernambucano, é idade e cansaço. Caberia a associação falar assim, 777, você não cumpriu o combinado, eu quero desfazer o negócio. Ah, você tem que devolver o dinheiro. Não vou desfazer o negócio, não vou te pagar, você que me cobra e a gente vai ver o que vai acontecer. E deixa o pau quebrar. E aí o Vasco, que tem um grande departamento jurídico, né, sendo essa decisão tomada pela diretoria, o Vasco vai saber ali adotar os caminhos, se vai notificar 777 para cumprir, para constituir em mora, para depois executar o contrato. Aí tem que ver ali detalhes do contrato. Mas, como regra, é possível até desfazer o negócio. Vendi um carro, o cara não me pagou, entro com uma ação, faço busca do carro, pego o carro de volta para mim. É uma possibilidade, sim. Caso a 777 não esteja cumprindo, e aí repito, não aquilo que está divulgado, aquilo que está no papel, que infelizmente, né, vocês já começaram aí comprovando, aparentemente, aquilo que aconteceu na prática não foi aquilo que foi dito. Não sei, sinceramente, e aí eu estou indo pela boa-fé também, não é possível que uma empresa, a não ser que ela não tenha dinheiro mesmo, né? Seja uma empresa de fachada e tal, mas que ela vai entrar numa brincadeira dessa e não cumprir a obrigação dela, para perder aquilo que ela já pagou. Porque até a possibilidade dela perder o que ela já pagou, o estatuto, ou o contrato de compra-venda, melhor dizendo, pode prever. Aí tem que ver se esse contrato foi amarradinho, né? Aqui no Cruzeiro, e eu estou pegando esses exemplos dos clubes grandes, que já fizeram, o Ronaldo fez um protocolo de intenções, vou pagar tanto, o Cruzeiro apresentou para o Ronaldo qual era a situação, o Ronaldo fez uma due diligence durante 60 ou 90 dias, e ao final desse período, ele poderia desistir do negócio sem ônus.
Aí, ao final do período, ele falou, gente, Cruzeiro, olha, além daquilo que você me mostrou, tem uma dívida de X com a Fazenda. Então, aquilo que a gente combinou lá atrás, daquele jeito, para mim, não me interessa mais. Então, o Cruzeiro ia ficar, o Cruzeiro Associação ia ficar com o centro de treinamento que ela toca, os dois centros de treinamento, nas duas tocas da Raposa, 1 e 2. Ela falou, não, olha, Cruzeiro, vocês vão ficar com a toca 1 e 2, eu ia pagar um aluguel para vocês para usar a toca 1 e 2, pelo futebol, né? Mas, do jeito que tá, não vai rolar, não. Porque vocês têm uma dívida aí, vai acabar caindo nas minhas costas, e você ainda corre de ter sancionamentos penhorados. Então, vocês vão passar o sancionamento para mim, e eu assumo essa dívida. E foi o que foi feito. Então, eles renegociaram ali em razão desse protocolo, que foi um contrato muito bem feito. Ao que tudo indica, o Cruzeiro foi vendido muito barato. Mas, ao que tudo indica, o Cruzeiro foi vendido por um Vitor Roque. O preço do Vitor Roque foi para o Barcelona, foi o que o Cruzeiro foi vendido. E o Ronaldo está pagando com o próprio Cruzeiro. Né? O Cruzeiro foi praticamente entregue. Pelo amor de Deus, toca esse negócio aqui, porque eu não quero que ele quebre na minha mão. Mas era o que se tinha no momento. Né? E não foi ruim. O Ronaldo a justiça já feita. O Ronaldo não está fazendo loucura, está organizando a casa, a contratação certinha. A torcida está chateadíssima com ele. Ele está cumprindo, prometendo, não está fazendo loucura. E houve uma maior transparência naquilo que foi realizado. Tanto é que quando terminou essa due diligence, o Ronaldo gravou uma live explicando, olha, gente, eu abri as contas do Cruzeiro, eu olhei, meu jurídico olhou, tem isso que eu não sabia. Então, aí ele explicou, eu vou pegar isso de sacanagem para ficar para mim, não. Vai vir para a SAF, para não ser penhorado. E eu vou assumir essa dívida, nessa troca. Né? Então, tudo vai passar por meio desse contrato de compra-venda que foi feito. E penso eu que qualquer, e aí tem uma discussão jurídica, mas qualquer cotista da associação, associado, pode pedir exibição desse documento. Que é patrimônio do cotista também, ainda que seja um pedacinho, né? Pode pedir, peraí, ó. Vai judicialmente, tem sigilo? Tem, mas sigilo para mim não, eu sou parte. O que foi vendido era meu também. Eu fui voto vencido, vendeu, isso eu não posso questionar. Mas eu tenho direito a abrir essa caixa preta e ver o que está acontecendo. E eu acredito que o Pedrinho vai trabalhar se realmente a 777 não estiver cumprindo e estiver sendo deletéria para o Vasco, o Pedrinho fatalmente vai batalhar por obter essas informações e fazer o que tem que ser feito. Doutor, você pode repetir aquela questão que você falou que tinha na legislação que poderia da convocar convocação uma da Assembleia Geral? Ok, pega a água aqui. Sim. Hoje não, né? Já há algum tempo, é garantido ao sócio minoritário a convocação de Assembleia Geral. Né? Eu não conheço o Estatuto do Vasco, né? Do Vasco SAF. Mas há uma garantia no Código Civil e há uma garantia na Lei da Sociedade Anônima para a participação dos sócios minoritários. Então, com 1/5 do capital, é possível convocar uma Assembleia. Até a gente faz uma analogia aí, até com o que estabelece o Código Civil no que diz respeito às associações. Então, considerando que o Vasco SAF tem 30%, o Vasco SAF pode convocar uma Assembleia de prestação de contas, de destituição dos dirigentes. O grande problema é que, ao convocar essa Assembleia, ele vai ser sempre voto vencido, que é 30/70. Mas, pelo menos, faz um barulho aí e incita as pessoas. Né? Talvez um grande caminho, é claro que é uma ruptura, não é legal no futebol, e aí você acaba que os atletas ficam ressabiados de ir jogar, de estar contrato e tal. Então, uma ruptura não vai ser legal no início. Mas o fato é que a associação pode pedir prestação de contas, qualquer cotista pode pedir prestação de contas, pode pedir o cumprimento do contrato, o cumprimento daquilo tudo que foi estabelecido, é um direito de todo mundo, que de alguma forma tem cota dessa associação. Então, é possível sim, o Pedrinho chamar os caras e vem cá, quero destituir vocês, tem isso de irregularidade. Né? Regras de compliance não estão sendo cumpridas. Regras de compliance, algumas até, mas as que constam da lei da SAF, ela é muito mais voltada para garantir a integridade no que diz respeito ao jogo, para não ter manipulação de resultado, muito mais nesse sentido do que uma regra de compliance financeiro, fiscal, propriamente dito. Até porque a lei da SA já traz isso de maneira, na minha cabeça, satisfatória. Porque se você também controlar demais, estrangeiro não quer vir, né? Botar dinheiro. Mas tem caminhos jurídicos para pedir esse cumprimento aí. Tem que conhecer melhor os estatutos. Os estatutos são públicos, os estatutos vocês conseguem ter acesso. Né? Tem aí na junta comercial e tal.
Mas o contrato de compra e venda em si, ele pode ser sigiloso, tem inclusive cláusula de sigilo. Aí só com ação judicial mesmo.